Olá galera, eu sou Suelen Alencar, autora do blog Diálogo Cult. Devoradas dessa semana é a leitura da peça de William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão, escrita em 1590-1594. Ainda não se sabe ao certo quando foi que ele escreveu essa peça, mas sabe-se que ele escreveu essa peça junto com a famosa história de Romeu e Julieta. Eu vou falar um pouquinho sobre essa peça, sobre essa obra, e também um pouquinho sobre o filme, que eu fiz um paralelo entre os filmes, junto com uma reflexão sobre um texto que eu li essa semana, que fala sobre relacionamentos tóxicos. Vamos lá. Bom, vamos começar a falar sobre a peça, né? A obra de William Shakespeare, ela é pequena, né? Em torno de 100 páginas, e olhe lá. Basicamente sobre a história de Teseu e Hipólita, né? Teseu, que é o duque de Atenas, Hipólita, que é a Amazona, a rainha das Amazonas, e eles vão se casar. E aí o Egeu, que é um cara lá, quer que a filha dele a filha dele, Hérmia, case com Demétrio. Então ele recorre a Teseu, dizendo que se a filha dele não se casar com Demétrio, que ele aplique as antigas leis de Atenas. E as antigas leis de Atenas é que se a mulher não quiser seguir quem o pai dela quiser que ela case, ela tem que ser morta, né? Ou então ir pro convento. Ela diz que não quer porque Hérmia é apaixonada por Lisandro, e o pai dela não quer que ela case com Lisandro, quer que ela case com Demétrio. Só que existe uma terceira pessoa, uma terceira mulher chamada Helena, que é apaixonada por Demétrio. Então existe aquele jogo lá. Demétrio é apaixonada por Hérmia, que é apaixonada por Lisandro, que Lisandro é apaixonado por Hérmia, e que Helena gosta de Demétrio. É isso aí. Shakespeare confundindo a nossa vida. Então a história basicamente é isso daí. E aí eles resolvem fugir, né? O Lisandro e a Hérmia resolvem fugir porque eles se amam loucamente e não querem viver naquelas regras e tudo mais. E eles contam pra Helena que eles vão embora. E aí Helena, como é apaixonada por Demétrio e tudo mais, ela vai lá e conta pra ele. E aí naquela noite Demétrio sai atrás do casal e Helena sai atrás de Demétrio. Só que na floresta, onde que eles ficam lá correndo atrás do outro e perdido e tudo mais, existe fadas e elfos e tudo mais. E aí existe uma fada chamada Titânia, né? Que ela é casada, eu acho que é Oberon o nome dele. E aí eles estão em conflitos ali porque eles estão em conflito por causa de um pajem, de um indinho pajem lá. E que ela quer ficar com ela e o rei dos elfos quer que fica com ele. O Oberon tem uma ideia. Ele pega e pede para o Punk ir atrás da flor do amor. Aquela flor, ele pega, ela faz a pessoa se apaixonar pela primeira pessoa que ela vê. Então aí, enquanto ele tá lá conversando com o Punk lá na floresta, ele vê Helena e Demétrio passar, né? Helena correndo atrás de Demétrio e Demétrio atrás de outro amor, que é de Hérmia. E aí ele se comove com aquilo ali e pede pro Punk ir atrás dessa flor e voltar. E quando ele volta, ele pede pro Punk ir lá passar o mel, o própolis da flor nos olhos de Demétrio para ele se apaixonar por Helena. Só que nesse meio tempo, enquanto Oberon pega a flor para poder enfeitiçar a rainha, a fada, né? O Punk vai fazer lá, e ele faz uma travessura só, porque em vez de ele pingar o mel nos olhos de Demétrio, ele pinga nos olhos de Lisandro. E é interessante porque depois o Oberon percebe a bagunça que ele fez e fala: ó seu tolo, cegaste um amante verdadeiro. Ou seja, ele fez o Lisandro se apaixonar pela Helena, porque foi a primeira pessoa que ele viu quando acordou, e aí bagunçou tudo, aquela história de amor e tudo mais. Enquanto isso, na cidade, existe um grupo de homens ensaiando para peça de teatro para o casamento de Teseu e Hipólita. E aí eles vão para a floresta lá ensaiar essa peça de teatro, e aí é nessa hora que o rei dos elfos lá enfeitiça a Titânia, e ela acorda os rapazes lá, que agora eu não me lembro o nome,
falando, ensaiando a peça e tudo mais. Só que nesse meio tempo, o Punk, que é danado pra caramba, que é tudo por culpa dele que acontece as coisas, ele foi e enfeitiçou esse rapaz e fez ele virar um asno, né? Colocou orelhas nele, barbas e tal, pelos e tudo mais. E aí ela acorda e se apaixona por ele, mesmo do jeito que ele é, porque a flor, ela enfeitiça o amor, né? Então, aí percebendo nessa baderna toda, o rei dos elfos vai e fala pro Punk desfazer o que ele fez e tudo mais. Mas até ele desfazer isso, já o Demétrio já brigou com o Lisandro e a Helena não acredita, e a Hérmia fica desaforada e acontece um monte de coisas cômicas muito legal ali na peça, no livro, né? E vai acontecendo essa bagunça toda, nesse jogo de brincadeira aí, de brincar com os sentimentos, com o amor. Aí depois ele vai lá, desfaz o feitiço, né, de Lisandro, mas deixa Demétrio apaixonado por Helena do mesmo jeito. E aí, fim da história. Pois os dois, a Titânia e o Oberon voltam às pazes e tudo mais. E o rapaz lá que foi transformado em asno acorda, né? E achando que aquilo ali que ele teve foi um sonho de uma noite de verão. Vão apresentar o teatro lá e os casais estão lá porque Teseu e Hipólita encontram Helena e Demétrio, Lisandro e Hérmia lá, né? Na floresta. E eles dizem que estão apaixonados um pelo outro. E Demétrio fala que está apaixonado por Helena. E aí eles fazem um casamento. Então, basicamente, a história é isso. Eu li a peça e assisti o filme. E o filme foi realmente fielzíssimo, nem sei se existe essa palavra, mas fiel ao extremo à peça de Shakespeare. Você chega a acreditar que você está assistindo uma peça de teatro mesmo, que não é um filme. De tão bom que ficou essa produção baseada em uma peça de teatro de 1500 e bolinha. Agora, o que eu gostaria de falar sobre essas duas obras em relação a fílmica e a escrita em relação ao texto que eu li. Eu li um texto essa semana, eu não vou me lembrar quem escreveu, tá anotado no meu celular, mas eu não vou lembrar, eu vou deixar na descrição. Mas é um texto que fala sobre relações tóxicas. O que eu achei interessante é o seguinte: William Shakespeare, ele brinca com essa coisa do amor, ele faz essas escritas de amor trágico, de revolucionários e tudo mais, aquela sofrência, né, de amor, do sentimento amor. E o interessante desse texto que eu li ele fala sobre ecologia emocional, é uma coisa relacionada à psicologia dos sentimentos. E eu achei interessante porque nesse texto ele fala sobre a gente fazer uma reciclagem nos nossos sentimentos e ver que tipo de relações que compensa nós termos na nossa vida. Eu acho legal fazer referência, mesmo que a gente está falando de William Shakespeare, que fala sobre amor, sentimento verdadeiro e tudo mais, mas a gente fazer uma leve análise por cima, aquela relação da Helena com Demétrio, ela é tóxica ao ponto de que Helena não é correspondida e ela quer a todo custo conquistar o Demétrio. E é claro que na obra termina no final feliz porque existe, né, a ficção criada em torno da magia das fadas e tudo mais, mas a vida real não funciona dessa forma, né? Então eu achei legal fazer essa referência com esse texto, porque de vez em quando a gente tem que dar uma parada na vida e pensar se certos tipos de relações realmente vai condizer com aquilo que você quer para a tua vida. Isso em relação a tudo, gente. Em relação ao profissional, em relação à família, em relação a principalmente as amizades, né? Que faz com que a gente para no tempo. Aquele tipo de relação que é como se fosse destruindo a camada de ozônio que existe na sua vida, sabe? Que permita que os raios malfeitosos entrem na sua vida e não consiga sair mais. Então o que acontece? A gente tem que fazer um apanhado geral, dar uma reciclada nas nossas relações e ver se aquela relação permite que você cresça pessoalmente, que você cresça na vida e consiga levar uma vida minimamente estável, sem muita turbulência. Isso
é bom pra gente refletir, porque tem muito a ver com o cerne da nossa vida, porque até pouco tempo atrás, o mais importante na vida das pessoas era mil e umas coisas na frente de qualquer coisa que a gente queira, né? Então, primeiro dinheiro, estabilidade profissional, casa, carro, todas essas coisas. Mas hoje em dia é inegável você dizer que o maior cerne da nossa vida é a comunicação. As pessoas necessitam comunicar uma com as outras, de internet, pessoalmente. O cerne do ser humano hoje em dia é a comunicação. As pessoas não conseguem ficar sem se comunicar. E o que vem da comunicação? As relações que a gente tem com as outras pessoas. Então, eu gostei de fazer essa referência porque faz com que a gente reflita em relação a isso. Eu vou deixar aqui descrito e vou colocar o texto no blog, porque eu não lembro agora e não tem como eu ver, porque tá no meu celular e a câmera que eu uso para gravar o Páginas Devoradas é do meu celular. Então, a gente tentar repensar nisso aí. As histórias de William Shakespeare é sempre carregada de amores, mitologia. E uma coisa interessante que eu achei da obra é que fala que ele cita ali é baseado na mitologia greco-romana, que tem ninfas, elfos, fadas e tudo mais. Mas o legal e interessante a gente descobrir é que a mitologia greco-romana ela tem relação muito ligada com a mitologia nórdica, né? Porque os elfos, eles vêm da mitologia nórdica. E a mitologia nórdica é descendente da antiga mitologia germânica, que é ligada à mitologia escandinava, que geograficamente está localizada, a península, né, escandinava está geograficamente localizada na Noruega, na Suécia e na Dinamarca. Só pra gente, informações adicionais assim que eu pesquisei e procurei entender. Longe daqueles estereótipos de dizer que William Shakespeare prega o machismo e tudo mais, longe dos estereótipos de dizer que as histórias de William Shakespeare prega a fantasia do amor do príncipe encantado, na verdade eu optei por não carregar esse senso de etiquetar as histórias assim, né? Mas tentar avaliar de um outro viés e tirar essas etiquetações, esses rótulos que a gente acaba colocando para poder pregar algum tipo de bandeira e tudo mais. Então, o que eu tirei em relação à história do Sonho de uma Noite de Verão de William Shakespeare é em relação às relações tóxicas que a gente tem todo dia na vida e acaba ignorando a presença dessas relações. Então é isso, gente. Eu indico assistir o filme, indico ler a peça e vou deixar pra vocês o texto para vocês darem uma olhada e ver se vocês gostam. Páginas Devoradas fica por aqui. Até semana que vem. Assistam o filme, leiam a peça e daqui a pouquinho eu já posto no blog o livro que a gente vai ler pra semana que vem. Não esquece de compartilhar, dar o joinha, compartilhar no YouTube, no Twitter, acessar o blog e conhecer o nosso grupo no Facebook. Beijo. Até semana que vem.